Olá, sejam muito bem-vindos. Olá a todos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que parece simples, mas é de uma complexidade absurda. Completamente. Como uma criança se desenvolve nos primeiros 3 anos de vida? A gente sempre cai naquela briga, né? Genética, a natureza ou o ambiente, a criação. A eterna pergunta. Pois é, mas o que o material que a gente analisou deixa claro é que essa é a pergunta errada. Exato. O foco não deveria ser um ou outro, não. A verdadeira chave está na dança constante entre os dois. E a força mais poderosa nessa dança, mais até que nutrição, sabe? É uma coisa só: os relacionamentos. A conexão. Isso, a conexão que o bebê forma com os pais, com os cuidadores. E para organizar essa ideia, a gente vai usar um mapa que os estudos propõem, que é o modelo ecológico de Uri Bronfenbrenner. Ah, essa imagem dos círculos concêntricos é ótima, né? Ajuda muito a visualizar. Exato. Como se fosse um alvo com a criança bem no centro. E o importante, como você disse, é que esses círculos não são paredes, eles são porosos. O que acontece lá fora, na sociedade, vaza para dentro e afeta a criança. Uhum. Não é só sobre o amor dos pais. O material também ressalta a importância de coisas bem práticas, tipo saúde, saneamento, acesso à comida. Tudo isso faz parte do pacote. Tudo. E o modelo de Bronfenbrenner ajuda a gente a organizar isso em sistemas. Para hoje, vamos focar em 3, né? O microsistema, o mesossistema e o macrosistema. Perfeito. Do mais próximo para o mais distante. Então vamos começar por esse, o microsistema. Pelo nome, micro eu imagino que seja o mundo imediato da criança, a bolha dela. É isso. É exatamente essa a ideia. É tudo que a criança pode ver, tocar, interagir diretamente no dia a dia. A casa, o berço, o rosto dos pais. Isso. Pense no útero como o primeiro microsistema. Depois que nasce, é o quarto, a sala, os braços dos cuidadores. E o que um dos estudos que a gente viu enfatiza de forma assim muito forte é a escala disso. A escala, como assim? Não estamos falando de uma ou duas interações importantes por dia. A fonte fala em milhares e milhares de interações todos os dias. Nossa, milhares. Isso dá uma outra dimensão para a coisa. Totalmente. Então quer dizer que cada vez que um pai canta uma música de niná ou responde ao choro do bebê, não é só um ato de carinho. Não mesmo. É tipo arquitetura cerebral acontecendo ao vivo. É a melhor definição possível. É exatamente isso. Cada sorriso, cada palavra que é balbuciada de volta, cada vez que o bebê é alimentado, cada brincadeira no chão. Cada uma dessas milhares de interações é um tijolo. Um tijolo que está construindo as fundações neurais, emocionais, sociais daquela pessoa. É um processo contínuo e massivo, sabe? O cérebro sendo esculpido literalmente. Exato. Por essa enxurrada de experiências diárias. A qualidade desse microsistema define a qualidade da fundação para o resto da vida. Ok, então o microsistema é essa bolha inicial, essa base de tudo. Mas as crianças não vivem só numa bolha para sempre, né? Não, claro que não. Elas vão para a creche, para a casa da avó. O que acontece quando essas bolhas diferentes se encontram? Ou, sei lá, se chocam? Essa é a pergunta de ouro. E ela nos leva direto para a segunda camada de Bronfenbrenner, o mesossistema. Meso significa meio. Meio. Isso. Não é um novo lugar, mas sim a conexão, a ponte ou a falta de ponte entre os diferentes microsistemas da criança. É a qualidade da conversa entre a casa e a creche, por exemplo. Ah, entendi. É como a conversa entre a nossa vida em casa e a vida no trabalho. Pois é. Se seu chefe te pede uma coisa e seu parceiro em casa pede o oposto, você fica no meio desse cabo de guerra. Para uma criança isso deve ser 1000 vezes mais confuso. Exato. E a pesquisa que a gente analisou traz um exemplo perfeito disso. Imagine um cenário. Em casa, o microsistema da família valoriza a autonomia. Certo. Os pais incentivam a criança a explorar, a fazer suas próprias escolhas, a se expressar. A mensagem é: seja você mesmo. Ok. Mas aí, essa mesma criança vai para a creche, um outro microsistema. E lá, o cuidador valoriza a conformidade. A mensagem muda para:
Fique quieto, obedeça, espere sua vez. Peraí, mas isso é realmente tão prejudicial assim? Crianças não são super adaptáveis? São, claro. Não é parte da vida aprender que lugares diferentes têm regras diferentes? Que em casa pode pular no sofá, mas na escola não pode? Sim, as crianças são incrivelmente adaptáveis. A questão aqui, segundo o material, é mais profunda. Como assim? Não se trata só de regras de comportamento, como pular no sofá. Trata-se de um conflito de valores sobre quem a criança deve ser. Ah, Em um lugar, ela é recompensada por ser assertiva. No outro, ela é punida por isso. O que a análise chama de conflito de sistemas de valor cria uma dissonância interna na criança. ela fica sem saber o que fazer, o que esperam de mim, afinal. Exatamente. Essa tensão constante no mesossistema, nessa ponte entre os mundos dela, pode gerar estresse e insegurança. A consistência entre os mundos gera segurança. A inconsistência gera confusão. Faz todo sentido, visto por esse ângulo. Não é sobre a regra, é sobre a mensagem por trás dela. E essas expectativas diferentes, elas não surgem do nada, certo? De jeito nenhum. De onde vêm esses valores? Isso me leva a pensar que tem uma camada ainda maior influenciando tudo. Exatamente. E essa é a terceira camada, talvez a mais poderosa e invisível. O macrosistema. O círculo mais externo. O macro. Isso. Não é um lugar físico. É o conjunto de crenças, valores, leis, costumes de uma cultura ou sociedade. É o ar que todos nós respiramos, sabe? Ele dita o que é normal ou certo. Gostei da analogia do ar. É algo que está em todo lugar, a gente precisa dele para viver, mas na maior parte do tempo nem percebe que ele está ali. Perfeito. O macrosistema inclui as políticas de um governo, tipo a licença maternidade. Pense como uma licença de 6 meses cria um microsistema totalmente diferente para um bebê do que uma de 4 semanas. Nossa, claro. Contexto histórico. Como a pesquisa aponta, nascer em tempos de guerra versus em tempos de paz cria macrosistemas radicalmente diferentes. É fascinante ver como uma coisa tão abstrata, tipo valores culturais, se manifesta no dia a dia. E o material traz uma pesquisa incrível sobre isso, de uma pesquisadora, Heidi Keller. Sim, o trabalho da Keller é um exemplo fantástico do macrosistema em ação. Ela queria entender como esses valores culturais mais amplos se traduzem em objetivos parentais concretos. Na prática, né? Na prática, basicamente, ela investigou 2 grandes conjuntos de metas que os pais podem ter. De um lado, o que ela chama de metas de socialização autônomas. Autônomas. O foco aqui é criar um indivíduo independente, que faça suas próprias escolhas, que se expressa, que se vê como único. A meta é criar alguém que se vira sozinho. E qual seria o outro lado da moeda? O outro lado são as metas de socialização relacionais. O objetivo aqui é o oposto. O importante é criar alguém que sabe viver em grupo, que se dá bem com os outros, que mantém a harmonia. Que sabe compartilhar. Isso. E um ponto crucial, que respeita e obedece aos mais velhos. A meta é criar alguém que sabe o seu lugar na comunidade. São 2 ideais de pessoa bem-sucedida quase opostos. Totalmente. E para ver isso na prática, ela pegou grupos bem diferentes para criar um contraste claro. Certo, ela foi nos extremos, né? Exato. Ela analisou 3 grupos. Primeiro, mães de classe média numa cidade moderna da Alemanha. Segundo, pais de classe média em Delhi, uma metrópole na Índia. 2 contextos urbanos. Isso. E o terceiro, o povo Unso dos Camarões, uma comunidade rural que vive da agricultura. Ou seja, 2 contextos urbanos, industrializados, e um rural agrário. E o que ela descobriu? Imagino que os resultados não foram nada sutis. Nem um pouco. Os gráficos no estudo são cristalinos. Quando se perguntava sobre as metas de autonomia, sabe, estimular a criança a ser independente. Tanto na Alemanha quanto em Delhi, os pais urbanos colocavam isso no topo da lista. Era importantíssimo. Ok. Mas quando você vai para a comunidade rural dos Insul, nos Camarões, a ideia de ser autônomo não só não era valorizada, como era vista de forma negativa. Era algo que eles ativamente não queriam para os filhos. Que loucura. E a imagem se inverte
completamente quando a gente olha para as metas de convivência, a tal da harmonia relacional. Inverte de forma espelhada. O foco em saber conviver, em manter a harmonia do grupo e principalmente em respeitar os mais velhos, Era a base de tudo para eles. era o pilar da educação na comunidade nosso. Em contrapartida, nos grupos urbanos da Alemanha e de Delhi, os pais sentiam que esses valores não eram tão cruciais, Não que não fossem importantes, mas mas estavam longe de ser a prioridade. Para eles, a autonomia individual vinha em primeiro lugar, sem dúvida. isso é impressionante. O que a pesquisa da Keller basicamente nos mostra é que o CEP de uma criança pode definir o que os pais dela sonham para o futuro dela. É uma ótima forma de resumir. O simples fato de nascer numa cidade grande ou numa comunidade rural muda radicalmente o manual de como criar um bom ser humano. O macrosistema não é só teoria, ele está ali, na prática. É a prova concreta. Mostra como o ar cultural que os pais respiram esculpe suas crenças mais profundas. E essas crenças ditam as práticas do dia a dia. Aquelas milhares de interações, elas definem aquelas milhares de interações que acontecem lá no microsistema. O círculo mais íntimo. Se você valoriza a autonomia, vai estimular o filho a comer sozinho. Se valoriza a interdependência, talvez o alimente na boca por mais tempo. Pequenas ações, grandes valores. Então, a gente fez uma viagem incrível hoje. Partimos do detalhe de um sorriso entre mãe e filho no microsistema. Subimos uma camada e vimos a tensão que pode existir entre a casa e a creche, no mesossistema. Exato. E, finalmente, chegamos na força invisível da cultura no macrosistema, que define as regras do jogo. Exato. E o ponto central é que nenhuma dessas camadas age sozinha. O desenvolvimento da criança acontece na intersecção de todas elas. É uma dança constante entre a biologia e essas forças ambientais. Faz sentido. E vale lembrar que essa estrutura de pensamento, essa análise em camadas, pode ser aplicada a todas as áreas do desenvolvimento que o material indica que serão exploradas no futuro. Linguagem, cognição, emoções, tudo está conectado por essa mesma teia. Tudo. Para fechar, a análise nos deixa com uma pulga atrás da orelha. A pesquisa da Keller mostra essa divisão clara. Urbano valoriza o indivíduo, rural valoriza o grupo. Uma divisão muito nítida. E a gente sabe que o planeta está se urbanizando num ritmo alucinante. É uma tendência inegável. E isso levanta uma questão fundamental que o material nos deixa para refletir. À medida que nós, como sociedade global, caminhamos cada vez mais para valorizar o indivíduo, a autonomia, a escolha pessoal, o que a gente pode estar perdendo no caminho? O que acontece com o senso de comunidade, com a harmonia relacional, com respeito aos mais velhos, que eram tão centrais em outras formas de viver? E qual o impacto disso? Pois é. Que tipo de adultos e que tipo de sociedade a gente está formando nesse novo ar cultural que se torna cada vez mais dominante?